Seja bem-vindo ao Centro de Treinamento da Plataforma de Dados Microsoft SQL Server 2008 R2. Meu nome é Gustavo Maia Guiar e sou especialista em SQL Server. Hoje falaremos sobre tipos de backup. Antes de propriamente falarmos de backup, é importante entendermos parte da estrutura de arquivos do SQL Server e seu sistema de armazenamento. Nesse slide, falaremos sobre os tipos de arquivos existentes em banco de dados. Um banco de dados possui arquivos MDF, NDF e LDF. O arquivo MDF é o arquivo de dados primário, também chamado Master Data File. O arquivo NDF é o arquivo de dados secundário e possui estrutura semelhante à de um arquivo MDF. O arquivo LDF é o arquivo de log. É o arquivo LDF que retém o histórico das transações aplicadas sobre o banco, enquanto que os arquivos MDF e NDF possuem os dados, ou seja, as tabelas com as alterações resultantes dessas transações. As tabelas são representadas por unidades menores, chamadas páginas. Toda operação de escrita que é submetida contra um banco de dados deve necessariamente ser gravada no log de transações, em oposição a operações de leitura que dispensam esse controle. Aqui podemos ver que uma aplicação submete um comando de criação de uma tabela para um banco de dados. Inicialmente, o comando é gravado no log de transações, e somente após essa gravação ter sido bem sucedida é que a aplicação recebe a confirmação de que a transação foi concluída. Nesse momento, a transação existe apenas no log de transações. Os arquivos MDF e NDF não possuem essa transação. Posteriormente, o processo de checkpoint atualiza o arquivo MDF, aplicando a transação e criando novas páginas de dados para a tabela. Se o banco estiver com a propriedade Recovery Model Simple, o processo de checkpoint irá atualizar os arquivos MDF e NDF e retirar as transações aplicadas do arquivo NDF, limpando-o. Se o Recovery Model estiver marcado como Full, o processo é o mesmo, tendo como única diferença o fato de que a transação fica retida no log de transações. Então, mesmo após o processo de checkpoint, se o banco estiver marcado como Recovery Model Full, a transação ficará no log de transações. Backup Full. Como o próprio nome diz, o Backup Full copia tudo, afinal é full. Copiar tudo significa que todas as páginas de dados serão copiadas para um arquivo de backup, usualmente com a extensão .back. Normalmente, será o primeiro backup a ser restaurado em uma situação de recuperação de dados. Pode ser utilizado também em qualquer recovery model, seja ele simple, bulk logged ou full. Supondo um hipotético banco de 8 páginas, o backup full irá levar todas as 8 páginas para um arquivo de backup. Independente de que alterações sejam feitas no banco, após um backup full, um novo backup full continuará levando todas as 8 páginas. Afinal, um backup full copia todas as páginas do banco de dados. Backup diferencial. O backup diferencial copia apenas a diferença, ou seja, tudo que mudou desde o último backup full. A diferença consiste em efetuar um backup apenas das páginas alteradas desde o último backup full. Também pode ser utilizado em qualquer recovery model, seja ele simple, bulk logged ou full. Para que o backup diferencial seja possível, necessariamente um backup full deve ter ocorrido antes. O backup full irá levar todas as páginas de dados. Após a realização desse backup full, há duas transações de insert que alteram as páginas 5 e 6. Como somente essas páginas foram modificadas, o backup diferencial D1 irá contemplar somente essas mesmas páginas,
pois foram as únicas alteradas desde o último backup flow. Após a realização desse backup diferencial, duas transações de insert afetam a página 7, alterando-a. O próximo backup irá levar as páginas 5, 6 e 7, pois essas são as páginas alteradas desde o último backup flow. É importante lembrar que o backup diferencial contempla todas as páginas alteradas desde o último backup full e não desde o último backup diferencial. Por essa razão, o segundo backup diferencial referenciou as páginas 5, 6 e 7 e não somente a página 7. O backup de log copia todas as transações desde o último backup de log. Uma vez que o backup de log atua sobre o log de transações, ele não copia páginas como backup full e backup diferencial, apenas as transações que estão no arquivo de log. Após a realização desse backup, as transações que foram copiadas são retiradas do log, efetuando a limpeza do mesmo. Por essa mesma razão, esse tipo de backup não pode ser utilizado com o Recovery Model Simple, pois este limpa o log durante o processo de checkpoint, e não haveria transações para que o backup de log pudesse copiar. Logo após a criação do banco de dados, foi feito um backup full, que representa a primeira transação do banco de dados. Posteriormente, são realizadas duas inserções em um backup de log. Esse backup de log irá copiar as transações 2, 3 e 4 para um arquivo de backup e posteriormente irá esvaziar o log. Após a realização desse backup de log, há novas transações 5 e 6 que também sofrem um backup de log. O backup de log anterior copiou até a transação 4 e esse novo backup irá copiar, portanto, todas as transações a partir da posição 5, retirando-as do log ao final da cópia. Por último, novas transações 8 e 9 são gravadas no log de transação. Como o último backup de log copiou até a transação 7, um novo backup de log irá copiar as transações a partir da 8ª posição, retirando-as do log após concluir o processo de cópia. Independente dos tipos e estratégias de backup empregados, algumas recomendações são sempre válidas. Planeje e execute seus backups. Mesmo o melhor disco do melhor storage pode falhar. Quando há perda de dados, o backup sempre será necessário. Proteja seus backups em local seguro contra perda, roubo ou acesso não autorizado. A confidencialidade da informação presente no backup é tão grande quanto a confidencialidade da informação presente na produção. Verifique e teste seus backups. É importante que periodicamente os backups sejam testados para validar que os mesmos estão sendo feitos corretamente. Não há nada pior do que se deparar em uma situação de perda de dados e ter um backup que não pode ser restaurado. Aqueles que se interessarem pelo assunto tipos de backup no SQL Server podem pesquisar nas seguintes referências. Você acabou de ver mais um vídeo do Centro de Treinamento da Plataforma de Dados Microsoft SQL Server 2008 R2. Eu sou Gustavo Maia Guiar e falamos sobre tipos de backup no SQL Server. Muito obrigado a todos.